Shalom, homens de honra. 19 de agosto. Como descansar em Deus? Nosso devocional é esse daqui, ó, Conversas Secretas com Meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá então para o versículo do dia 19. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, e meu Deus, o meu Deus, em quem confio. Salmos 91, verso 1 a 2. Quer dizer o que para nós? Salmos, verso 1 a 2. Fala, Kleber, seja bem-vindo. Vamos lá. Como descansar em Deus é o título hoje, dia 19. Primeiro pedacinho do versículo de Salmos 91, verso 1 a 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar significa permanecer, não apenas visitar. O salmista mostra que o verdadeiro descanso vem de viver na presença de Deus. Eu e você hoje temos que permanecer nele, no Senhor, e descansar na presença de Deus. Deus é o nosso Pai e Jesus é o nosso irmão. Falei na live ontem, antes de ontem, eu estou falando isso. Jesus é nosso irmão mais velho e Deus é nosso Pai. Hoje, esse pedacinho do versículo, o primeiro pedacinho de Salmos 91, verso 1 a 2, diz assim: não significa ausência de problemas. Problemas nós vamos ter todos os dias. Todos os dias nós vamos ter problema. E temos que enfrentar os problemas. Não podemos deixar que o problema domine. Não, nós vamos ter que dominar o problema. Mas ter um lugar seguro em Deus, mesmo quando as circunstâncias estão difíceis, é descansar no Senhor. É o que está falando em Salmos. É descansar nele, entregar para ele. Descansa, fica em paz. A sombra do Onipotente descansará. A sombra representa proteção, olha lá. A sombra do Onipotente de quem? Do nosso Pai, a sombra dele. Significa o quê? Proteção, ele está nos protegendo, todo dia ele está nos protegendo. Todo dia ele está cuidando de nós. Cuidado e segurança significa também. A sombra dele significa proteção, cuidado e segurança. Quem permanece perto de Deus encontra descanso, mesmo em meio às tempestades. É isso. Acho que eu falei ontem, antes de ontem, que dependendo das circunstâncias, ele vai tirar nós das circunstâncias que nós estamos, o caos que nós temos todos os dias. A dificuldade que nós temos todos os dias, ele vai nos tirar. Ele vai comprar a nossa briga. É só descansar nele. A sombra dele o que é? A sombra dele significa o que para mim e para você? Que eu falei agora de pouco. Proteção, segurança. É isso que está aqui falando para mim e para você hoje. Por isso que nós temos que descansar nele. Só ele sabe dos nossos problemas. Ele sabe de nós todo dia. Ele conhece nós por inteiro. Ele não conhece nós pela metade. Ele já sabe o que nós vamos fazer daqui a pouco. Ele já está nos protegendo do que nós vamos fazer daqui a pouco. Se eu sair daqui dessa mesa e até no portão de casa, ele já está cuidando de mim. Só nesse trajeto pequeno. E como que ele não vai cuidar da minha vida e não vai cuidar da sua? Fala para mim. Ele cuida de nós todos os dias. Às vezes é nós que deixamos a desejar. Estamos longe do Pai. É isso. Às vezes eu estou longe do Pai. Por isso que as coisas não acontecem comigo como deveria acontecer. Porque às vezes eu estou longe dele. Como, Alexandre? Às vezes eu estou desconfiando dele até. Do que ele tem para fazer para mim, às vezes eu até desconfio. Aí a desconfiança vai fazer que eu não esteja perto dele. Porque daí já vem o medo, aí já vem outras coisas que, se eu for falar aqui, fico o dia inteiro falando. Então, só de eu ter desconfiança, eu já estou ficando longe dele. E onde está essa desconfiança, Alexandre? Dentro de mim.
Não está fora de mim, está dentro de mim. É eu com o meu eu. A briga é interna. E essa briga interna que nós temos que romper todos os dias. Todos os dias. Essa briga interna, esses desafios internos. Primeiro é internamente, depois é externo. Por isso que a gente tem que controlar o nosso interior. Hoje, esse pedacinho do versículo, o primeiro pedacinho do versículo de Salmos 91, verso 1, quer dizer o quê? Você não precisa controlar tudo, olha lá. Às vezes a pessoa é centralizada, ela quer tudo para ela controlar. Para. Entrega tudo para ele, então. Já que você tem que entregar tudo, então você entrega para Deus. Para o nosso Pai. Para o nosso Pai, você entrega para ele tudo que você tem. O controle, deixa para ele controlar. Ah, Alexandre, mas é difícil então. Entrega, irmão. Está falando para a gente entregar aqui, ó. Você não precisa controlar tudo. Pode descansar sabendo que existe um Deus maior que aquilo que está enfrentando. Entrega para ele. Entrega esse controle para ele, que você vai ver a transformação que vai acontecer. Entrega o seu coração para ele, pronto. É isso. Por isso que a briga é interna. Às vezes a gente não entrega o que nós temos aqui no coração. O nosso coração a gente deve ficar resistente para entregar. A gente vai soltando aos poucos e não é isso que ele quer. Ele quer que a gente se joga. É que nem se for pular de um trampolim de uma piscina. Vamos pensar assim. Você está lá em cima. Aí um colega ou dois que está do seu lado vai, pula. Aí você fala, então pula você primeiro. Aí o outro não vai, puf. O outro, puf. Mesmo que seja de pé, não precisa nem ser de ponta, vai de pé primeiro. Cara, eu tenho que pular. Você começa a olhar para aquela água parece que está na sua cara, lá em cima assim, ó. Te chamando, vem. Aí você pega e pum. É isso que Deus quer de mim e de você. A gente se joga nele. Entregar nosso coração, faz o que você quer comigo. Vou entregar tudo. Pum. Se joga nele. É isso. A partir do momento que você se jogou, do exemplo do trampolim, a primeira vez você vai subir toda hora, você vai querer pular. Você não vai nem pensar mais que tem aquela altura lá. Você vai chegar correndo, você só vai saber se tem gente embaixo, pra você não machucar ninguém. Mas você já vai começar a correr ali daquele pedacinho, já vai pular longe. É isso que ele quer. A gente se joga nele. Entrega tudo que a gente tem para ele, coração. E você entregou o coração, irmão, você começa a deixar o para ele. É isso que ele quer de mim e de você. Verso 2. Pedacinho do versículo de Salmos 91, verso 1 a 2. Direi ao Senhor, é meu Deus. O salmista não apenas sente confiança, ele declara sua fé para o nosso Pai. Deus não é apenas o Deus, mas meu Deus. O Deus de meu Deus. O Pai o meu Pai. O Pai, que é Deus, tem uma diferença. Meu Pai. É isso. Existem relacionamentos e confiança pessoal. Quando você fala, meu Deus, você está tendo confiança nele. Confiança. Começa a intimidade com o seu Pai celestial. E esse Pai seu é eterno. Não é o Pai só de amanhã, é eternidade, de geração em geração. Nele confiarei. Outro pedacinho do versículo, está no verso 2. Aqui está o segredo do descanso. Olha lá. Aonde, Alexandre? Na confiança que eu tenho que ter com ele. Confiar.
Descansar em Deus é entregar a Ele aquilo que você não consegue controlar. Por que está falando lá? Você não precisa controlar tudo. Está no pedacinho, no último pedacinho de hoje do verso 1. Você não precisa controlar tudo. Se a dificuldade você está tendo hoje, que seria exemplo, uma guerra que você tem que enfrentar hoje, ele vai comprar essa briga, ele vai entrar na batalha, mas tem que confiar nele, tem que ter a fé nele, tem que se esperar nele, se entregar para ele. Ele vai comprar sua briga, irmão, ele vai entrar na guerra com você na batalha. Porque ele não quer ver você perder a batalha, ele quer ver você ganhar, para você avançar para o próximo nível. É isso. Está falando aqui, não controle tudo. Numa guerra, você depende de várias pessoas. Você precisa da pessoa que está atrás de você, te protegendo, você precisa da pessoa que está do lado. Você precisa de várias pessoas ao seu redor, numa guerra de verdade mesmo. Você vai ter que ter um planejamento para ver onde você vai ter que ir para atacar o inimigo. Deus está conosco todos os dias, é só a gente estar conectado com Ele, alinhado com Ele. É isso. Temos que ter fé. Às vezes vamos ter que deixar o controle nosso, que nós estamos querendo controlar, dar na mão dele. Tó, Pai, controle para mim, por gentileza. Não consigo sair disso. Preciso da sua ajuda. Me dê discernimento para enfrentar essa guerra, sabedoria, como enfrentar. Como enfrentar? Às vezes é uma negociação no banco que você tem que fazer. Às vezes é um cliente que você tem que chegar nele, você não sabe como chegar. Pede para o pai. Às vezes é uma dificuldade de cura, alguém está doente da sua família. Você tem que pedir discernimento para ele, que como você tem que agir com a pessoa que está doente, para você chegar lá e ajudar. Às vezes até a gente atrapalha sem querer atrapalhar a pessoa que está doente. E a gente não percebe isso, então pede discernimento para o pai. Fala, pai, aquela pessoa da minha família está assim, assim, assado. Como que eu devo agir nessa situação que eu me encontro agora? Ou o que eu devo falar para a pessoa que está cuidando dessa pessoa, para dar ânimo para ela, incentivar ela. É isso. As nossas guerras são essas. Às vezes é uma guerra espiritual também. A gente tem que pedir discernimento, tem que pedir ajuda. Não podemos controlar tudo sozinho. A gente não vai conseguir. É simples. Você às vezes tem uma empresa e você quer ser controlador de tudo, mas você tem que delegar para alguém fazer alguma coisa, para te aliviar. Às vezes você vai precisar de um financeiro, às vezes vai precisar de um vendedor externo para te ajudar, porque você está querendo fazer tudo e você não consegue fazer tudo. Porque a coisa começa a crescer, você começa a ficar louco. Muita informação, loucura, você começa... Aí por isso você tem que delegar, falar, vou ter que contratar um financeiro, vou ter que contratar um vendedor externo, vou ter que contratar um contador para fazer as coisas minhas, que eu não estou conseguindo mais nem ver as papeladas que eu tenho que pagar de imposto, enfim, é isso, você vai ter que começar a delegar, para a pessoa poder te ajudar, o que está falando aqui para nós. Nós não vamos controlar tudo sozinho, tem que entregar coisa para o nosso pai controlar por nós. Dar sabedoria para nós controlarmos, conduzir a situação. Dependendo da circunstância que você está passando. A gente não consegue agir pela nossa própria carne. É isso. Está falando para mim, para você aqui. Por isso que nós temos que descansar nele. Descansar o quê? Pedir ajuda para ele. Para nos aliviar. Aliviar nossas emoções, os nossos sentimentos. Aliviar nosso coração, principalmente. É isso. Está falando para mim, para você aqui em Salmos 91, verso 1 a 2.
Por isso que nós temos que entregar o controle para Ele. Ele que está controlando nós todos os dias. Ele está controlando nós todos os dias. Só que a gente não está percebendo. Porque às vezes a gente está distante dele. E Ele quer nós cada vez mais perto. Cada vez mais perto nós estamos nele, mais Ele vai ter controle nosso. É isso. A fé é uma resposta que está dando para nós aqui. Confiança, falou para nós aqui também. É isso que está precisando de mim e de você. Confiar mais no Pai e andar mais na fé com Ele. Que vai acontecer. Vai acontecer. Às vezes a gente quer no nosso tempo, mas não é nosso tempo, o tempo é dele. Vai acontecer no tempo dele. E a aplicação de tudo isso, Alexandre, para hoje, de Salmos 91, verso 1 a 2. Descansar em Deus é parar de tentar controlar o que somente Ele pode resolver. Olha lá. Tem coisas que só Ele pode resolver. Vamos voltar na cura. Eu dei o exemplo. Às vezes só Ele vai te dar ajuda para você ajudar aquela pessoa que está doente ou aquela pessoa que está ajudando essa pessoa que está lá direto com essa pessoa que está doente. Ele que vai te dar a estratégia para você chegar na pessoa e animar aquela pessoa, porque às vezes a pessoa está desanimada. Não sabe o que fazer para ajudar a pessoa que está cuidando, eu estou falando. Às vezes vai usar você para chegar na pessoa, para dar ânimo para ela, para não desistir, porque é da família sua. É isso. É entregar para Ele. Porque se você for agir da sua maneira, você capaz, vamos colocar assim, capaz de você piorar ainda a situação que está lá. E Ele não quer que você piore. Nem a pessoa que está doente, nem a pessoa que está cuidando dessa pessoa doente. Aí se for você que está cuidando dessa pessoa doente, Ele vai te ajudar, vai dar estratégia. Mas se não for você, for algum parente, aí você vai dar ânimo para esse parente. Ele vai usar você para chegar lá e conduzir a situação para dar ânimo para essa pessoa que está cuidando da pessoa que está doente, para levantar ela. Porque você sabe que não é fácil cuidar de uma pessoa. Quando a gente está no hospital, a gente vê várias situações lá. E aí eu e você só está de passagem no hospital, mas tem pessoas que estão lá. 1 mês, 2 meses, 3 meses. É isso. Não é fácil cuidar de uma pessoa que está doente. Não é fácil cuidar de uma pessoa que está no asilo. A pessoa põe, a família põe, às vezes até esquece da pessoa lá. Não vai nem visitá-la, quando tem casos assim. Mas a pessoa que está cuidando dessa pessoa lá 24 horas. Pensa que é fácil? Não é fácil. A cuidadora lá do asilo lá, cuidar do idoso lá. E sabe que a família nem vai visitar. Olha o sofrimento dessa pessoa que está cuidando. A pessoa também sofre. Não é só a pessoa que está lá. A pessoa também que está cuidando sofre. Então é isso. A pessoa que está no hospital também, a pessoa que está do lado está sofrendo. A família está sofrendo. Vamos voltar no asilo. Às vezes a família não dá nem bola. Está lá no asilo, larga lá, deixa quieto. Às vezes está falando da boca para fora. E acontece isso. Tem gente que é esquecida no asilo lá, fica lá. E não é por aí. Uma pessoa que está cuidando está sofrendo. Está sofrendo pela família que está falando isso, que está tudo bem, está tudo em ordem, larga lá, não vou lá. Essa pessoa que está cuidando está sofrendo pela família lá. Porque só ela está sabendo o que está acontecendo. E às vezes liga para a pessoa da família, a pessoa não quer nem saber. Ah, se vira aí, vê o que você faz. Não é por aí as coisas. Deixa abandonar, não é abandonar. Deus não quer abandonar. O nosso Pai não quer nos abandonar. Nem a gente doente, o Pai não vai abandonar nós. Também não está abandonando aquela pessoa que está lá no asilo, não está abandonando aquela pessoa que está no hospital. Independente das circunstâncias que nós tivermos, Ele não vai nos abandonar. Nunca Ele vai nos abandonar. Porque nosso Pai é eterno. Agora nós às vezes abandonamos o nosso Pai eterno. É isso que é a diferença. Ele não vai abandonar nós, Ele não vai deixar de nos amar jamais. Porque nós somos filhos dele. Aquela pessoa também que está ali pedindo, e também Ele é pai daquela pessoa também. Ele também ama aquela pessoa que está pedindo sinaleiro. Ele também ama. Ama todos nós, não tem diferença nenhuma para o nosso Pai eterno. Somos todos iguais. Para Ele somos todos iguais. Ele ama todo mundo
por igual. Por isso que ele quer o bem de todo mundo. Às vezes essa pessoa, a gente vai ter que ajudar ela, vai usar a gente para transformar essa pessoa. Esse pedinte que está no sinaleiro, às vezes vai ajudar a gente para transformar essa vida. Vai usar nós no asilo para ajudar essa pessoa que está cuidando. Às vezes vai ajudar até a gente a resgatar essa família que esqueceu dessa pessoa que está no asilo, desse idoso que está no asilo. Vai usar a gente para resgatar essa família para começar a frequentar o asilo. É isso. A nossa obra é essa às vezes também. Nós somos agentes transformadores aqui. É isso que está falando para mim e para você no Salmo aqui. Por isso que a gente não pode controlar tudo. Tem que controlar ele, porque ele que vai conduzir, ele que vai dar direção, ele que vai dar estratégia, ele que vai dar o caminho. Porque às vezes nós não vamos conseguir. E está falando aqui, entrega para ele. Entregar para ele. As nossas dificuldades do dia a dia, é isso. Quem habita na presença de Deus não precisa carregar sozinho aquilo que Deus prometeu cuidar, olha lá. Vou ler de novo. Quem habita na presença de Deus, do nosso Pai, ele é pai de Jesus, e Jesus é nosso irmão mais velho, não precisa carregar sozinho aquilo que Deus prometeu cuidar. É isso, é entregar para ele as coisas que a gente não consegue. Vamos para a mensagem central do nosso devocional agora. Vamos lá então. Alexandre, qual é o tema? Dia 19 de agosto. Como descansar em Deus. Acabei de falar do versículo agora de Salmos 91, verso 1 a 2. Acabei de ler e a explicação. Vamos para a mensagem central do nosso devocional agora. A verdadeira plenitude a verdadeira plenitude está no descanso. Descanso no Pai. Salmo 91 nos ensina que aquele que habita no esconderijo de Deus descansa em segurança. Olha lá. Descansa em segurança, é a plenitude, é o descanso. Eu e você também tem que ter paz, irmão. Mas não pode ficar pensando só no caos também. A gente tem que relaxar também. Não é assim não. Por isso que a gente tem que descansar também. No meio da circunstância tem que dar uma parada. Às vezes tem que dar uma volta no quarteirão para dar uma refrigerada, uma caminhada no parque, depois vem. Para ver o que Deus vai ter para mim, para você resolver a situação. É isso. Descansar nele é segurança. Não importa o quanto o mundo ao nosso redor esteja turbulento, lá já está falando mundo turbulento. Podemos confiar que há paz à sombra do onipotente, olha lá. A sombra o que quer? Segurança, proteção. Acabei de falar agora na explicação de Salmos. É isso. O descanso em Deus está diretamente ligado a permanecermos nele e a estarmos satisfeitos com o que temos. É satisfazer o que você tem, o tênis que você comprou, a roupa que você comprou, satisfaz. Você tem que estar satisfeito com as pequenas coisas. É isso, irmão. Está falando para mim e para você. Satisfeito com o que temos hoje. Tem que agradecer. Ô Pai, agradeço por esse alimento que está entrando em minha casa hoje, que eu estou comendo. Gratidão. É isso, é pequenos detalhes, temos que agradecer. Cancelando a insatisfação. Olha lá, não podemos estar insatisfeitos da hora, irmão. Porque tantas vezes nos persegue, a insatisfação nos persegue, persegue eu, persegue você. Tá, vou dar um exemplo. Ganhei uma camisa da minha esposa. Ah, legal. Ah, ganhei. Ah, beleza. Naquele momento, beleza, perfeito. Mas daqui a pouco, pô, uma camiseta também, não. Coisa simples, não. Isso é coisinha melhor, né? Não, para, irmão. Para com isso. Você ganhou, agradeça. Agradeça. Tem gente que não tem nem o que você ganhou agora, irmão. Se olhar para trás, tem gente pior. É isso. Então agradeça. Não podemos estar insatisfeitos com tudo que está acontecendo conosco. Temos que ter satisfação daqui para frente. Satisfeito. Obrigado, meu Deus, por ter me dado. Gratidão. Gratidão pela minha esposa.
tá comigo ao meu lado e escuta cada barbaridade aí que só ela para aguentar mesmo. Porque se fosse o outro eu já tinha abandonado. Gratidão. É isso, irmão. Tem que estar satisfeito com o que você tem. Não podemos estar insatisfeitos. A insatisfação está nos perseguindo. Porque está dentro de nós também. Às vezes a pessoa carrega isso já de vários anos. Tudo que tem, não está nada satisfeito. Quer mais, quer mais, quer mais. Não, para, irmão. Para. Ambição. Ambição por dinheiro. Eu conheço pessoas assim. O cara aposentou, já era para estar em paz. Não, ele quer mais ainda. O cara só trabalha. Por quê? Porque está pensando em dinheiro, irmão. E não é isso. Ele já aposentou, já foi a parte dele, deu os 35 anos, mais a idade que foi e tal, já pegou 100% da aposentadoria. Tem uma aposentadoria do teto máximo lá, que todo mundo quer almejar essa aposentadoria. O cara conseguiu, irmão. E ainda pensa no dinheiro. Para. Já deu o que tinha que dar, já fez a parte dele. Não, mas ele quer mais. Ele sempre quer mais, quer mais. Não está satisfeito com o que tem, irmão. Não está satisfeito. Eu estou falando da finança porque a finança mexe com o homem. Falou em dinheiro, o homem já arrepia inteiro. É isso, irmão. O cara não para. Fica mais longe de casa do que a mulher dentro de casa, irmão. Porque o dinheiro subiu na cabeça e... Ah, tem que fazer um negocinho de pedreiro na calçada. Quanto é? Tanto. Eu vou. Ah, tem que arrumar um muro. Vou. Ah, tem que arrumar um trator lá. Eu vou. Cara, para com isso, irmão. Para. O cara era mecânico, trabalhou comigo. Mais velho, bem mais velho que eu, para ser meu pai. Não vou nem citar nome porque não convém. Ele serve para ser meu pai, irmão. E o cara ainda tá nativo. Você tá louco. Para com isso. Para. Descansa. Tá falando aqui pra gente descansar. Entrega pro pai. Que ele tem o controle de tudo. Essa pessoa era pra viver em paz, irmão. Com a esposa. Viajando. Sei lá, outro pensamento. E ficar... Ele tem rancho. Ele fica mais no rancho do que na casa dele aqui na cidade, irmão. A mulher dele fica aqui, ele fica lá. Só vem aqui para pegar mantimento e ir embora de novo. Ai, que vida. Fala para mim. Longe da esposa. A esposa até vai, mas vai final de semana e volta. E olha lá quando vai. Cara, pra quê? Vem aqui, fica aqui, curte aqui, vai lá, vá um feriado, um final de semana. Não. E lá também ele fica trabalhando lá, para aquele lado lá. Você tá louco. Para com isso. O cara já fez a vida dele. Tá falando aqui para descansar em Salmo 91. O nosso pai tá falando, não é qualquer um que tá falando. É nosso pai, eterno, celestial. Uma das maiores batalhas que enfrentamos é contra a insatisfação, olha lá. Uma das batalhas é essa, a insatisfação. Aí depois vem desconfiança, aí vem outras coisas também. Para agregar. Vem o medo, vem tudo. Queremos sempre mais, olha lá. Mais. Mais bem, um corpo melhor, uma vida diferente. Sim, nós queremos isso. Para ter o quê? Longevidade. Mas nós vamos na caminhada devagar. Nós não podemos deixar isso aí subir na nossa cabeça. Mas não pode. Ó, se você quiser um corpo melhor, daqui a pouco você vai estar como? Você vai estar que nem aqueles fisiculturistas lá. Se deixar subir na cabeça mesmo, você vai estar que nem aqueles fisiculturistas. Beleza, pro campeonato, pô, os caras é top, é perfeito, mas e fora daí lá, irmão? Fora daquele ambiente lá. É feio, cara. É feio um corpo daquele aqui na sua... É feio. Naquele momento que eles estão ali e tal, beleza, é profissão, é campeonato, beleza, show de bola. Cara, mas saiu de lá, irmão. Para, ele vai num shopping, cara do céu, você não tá entendendo, não. Horrível. Você tá entendendo? Porque subiu na cabeça, o cara quer mais daquele corpo, quer mais daquele... Para, irmão.
Mantenha o corpinho da hora, tranquilinho, vai na boa, uma alimentaçãozinha da hora ali também para acompanhar, pronto. Satisfeito com aquilo, perfeito, irmão. Mas o pessoal tá daquele jeito porque eles competem, tem uma outra coisa, mas se você deixar subir na cabeça, vai ficar que nem aqueles caras, mano. Tem como. É. Isso em qualquer profissão, lutador, tudo. Você vai estar no meio do ambiente dos caras, você vai se moldar ao padrão dos caras. É isso. Entendeu? Aí que tá. Tá falando aqui, ó. A insatisfação, você vai querer sempre mais. Calma. Eu conheço um colega que começou a fazer cross quando eu começava a fazer há 3 anos atrás. Perguntei pra ele depois do mês, e aí, o que você tá fazendo? Ah, cara, já tô tomando uns remédios aí pra ir na competição. Cara, para com isso, vai natural, irmão. Não, mas demora muito, não sei o que tem, precisa tomar a bola, ele falava. Precisa tomar. Precisa tomar porque você tem que estar na pegada. Cara, mas para, isso aí vai prejudicar. Aí depois, beleza, passou, tal, tranquilo. Encontrei numa padaria, mano. Tomando um café, ele me viu, tal, bola, beleza, sentou junto comigo ali e tal. E aí? Ah, cara, agora eu parei de tomar, porque eu tô querendo ter filho agora, não sei o que tem, testosterona, não sei o que lá. Aí pra quê, mano? Tudo isso que ele fez. Beleza, porque eu tava no campeonato, participando, beleza, mas cara, nem precisava tomar o negócio. Esses remédios brabos aí que... Pra trincar, porque o cara trinca mesmo. Começou a tomar remédio, o cara vai trincar, vai ter gás, vai ter tudo, nem cansa esses caras aí. Que nem aqueles cavalos de corrida lá, quando você vai no jockey lá, os caras... Da alimentação, dá tudo. Bora que sai daquele bretinho lá para ir para corrida, o cavalo dispara que dá 200 por hora ali naquela reta ali, aqueles cavalos lá. Mesma coisa. E os caras, entendeu? Então, quer dizer, mas por quê? Tava no campeonato, tava naquele momento, tava tudo naquele... E você vai se moldar ao padrão dos caras, não tem como. Você tá no meio do vulco ali. Você também está competindo, você vai querer ganhar. Quem compete quer ganhar, não quer perder. Aí o cara começa a tomar mesmo tudo aí. Então, e ele quer mais. Quanto mais toma, mais quer. E aí vai, aí vira hábito até para os caras isso aí. Então, tá falando aqui. Porque os caras estão insatisfeitos com o corpo que tem. Eles querem sempre mais. Isso eu tô falando do corpo, mas a gente tá insatisfeito com uma camisa dessa aqui, com um relógio desse aqui, a gente quer outro relógio melhor. Não, para. Você tem um braço só, irmão. O 2 é muito. Entendeu? Era para ter um só, se for ver. Tá ótimo. Beleza. Quem gosta de boné? Eu gosto de boné. Tem 3, 4, 5 boné. Podia ter um só. A hora que ralava ele mesmo eu trocava. Não, mas tem 3, 4, 5 aí. Um cada semana, um cada dia. Não precisa tudo isso aí. Mas tá bom, beleza. Então tá falando para nós, quem persegue nós é a insatisfação. Temos que controlar a insatisfação que nós temos hoje, eu e você. Queremos sempre mais, olha lá. Mais bens, um corpo melhor, uma vida diferente. Mas o verdadeiro descanso começa quando deixamos de lado o controle e confiamos em Deus, olha lá. Para fazer por nós o que não conseguimos fazer sozinhos. É isso. O descanso é isso. É confiar no nosso Deus. Ele vai dar o corpo que eu preciso ter. Porque ele vai me transformar por inteiro, irmão. Ele vai fazer eu alimentar bem. Quando a gente confia nele. A transformação vai vir até no nosso corpo. Tudo vai ser transformado. É a transformação. Só que ele está no controle. Não é eu que estou no controle. Porque se eu estiver no controle, vai acontecer isso. Eu vou começar a tomar remédio para o meu corpo ficar no shape e tal, não sei o quê. Entendeu? Não é isso. É ele que está no controle. Ele que vai me moldar. O molde é dele, não é meu. É isso que nós temos que entender, eu e você, hoje. Entregar para ele o que nós não conseguimos fazer sozinho. Lembre-se, enquanto descansamos, ele cuida de tudo. Ele cuida de nós dormindo, irmão. Não vai cuidar de tudo para nós? Se ele está cuidando de nós dormindo,
Ele está cuidando de mim agora, está cuidando de mim, está cuidando de você agora, nesse exato momento. Está cuidando do mundo inteiro nesse exato momento, nessa mesma hora. Ele está aqui, ele está aí, ele está lá do outro lado do mundo, nessa mesma hora. E isso quer dizer o que para mim e para você? Dele cuidar de tudo e a gente confiar nele. Ato de fé, irmão. 2 letrinhas. É ato de fé que eu e você tem que ter. Quanto mais fé nós temos, menos o medo vai nos paralisar. Porque é a fé que vai dar de frente com o medo. Já começa aí. A insatisfação também já vai sair. A desconfiança também já vai começar a sair. Porque nós estamos em ato de fé. É isso. Às vezes eu não entrego para ele muita coisa porque eu não estou na fé ainda verdadeira. Que é para estar. É isso. É isso. Assim como Deus descansou no 7º dia, ele fez tudo até o 6º dia. No 7º ele descansou, parou. Chega. Já fiz o que tinha que fazer, agora eu vou dar uma descansada aí. Ele nos chama para fazer o mesmo, irmão. Uma pessoa quer trabalhar final de semana inteiro, não quer parada. Só vai parar quando o patrão fala para parar. Não é assim, irmão. Tem que ter descanso. Tem que ter descanso. E você viu a regra agora? 6 por 1, não está tendo mais. Se tiver que fazer 6 por 1, tem que pagar hora extra. É isso. Então, conclusão, você trabalha de segunda a sexta, acabou, ponto. Só que a pessoa não quer trabalhar de segunda a sexta, porque o pagamento cai. Não, quer ir lá no sábado trabalhar. Não falo 5 por 1, porque tem escala 5 por 1 que não tem como. O cara tá lá, vamos pegar uma firma de colheita aí. Agora é safra, então eles têm que trabalhar 5 por 1, beleza, não tem como. Não tem como. Só que é 40 dias para folgar um domingo, já começa aí a brincadeira. 40 dias para você folgar um domingo, porque é de trás para frente, vem vindo de trás para frente a escala. Demora 40 dias para você folgar um domingo, no 5 por 1. 6 por 1, você folga só o domingo. Essa escala já parece que já parou com ela. Estava no Congresso lá para ser aprovado. E a pessoa fica brava ainda porque parou. Está acostumada a trabalhar no sábado. Ela quer trabalhar no sábado. Se puder, ela quer trabalhar no domingo. Quer trabalhar todo dia. Sempre está querendo mais, você está entendendo? É isso que tem que parar. Parar de querer mais. Descansa, irmão, sábado e domingo. Se você faz 6 por 1, parou a escala, graças a Deus que parou essa escala. Graças a Deus, meu Deus, que você fez parar essa escala aí, que eu não estava tendo mais nem tempo para mim. Agora eu tenho sábado para mim resolver alguma coisinha, para descansar, e domingo ainda para descansar o dia inteiro. E segunda-feira eu estou renovado para ir de novo. É isso que tem que pensar. É assim, dessa forma. Graças a Deus que parou, não aguentava mais ir naquele lugar lá. Tudo sábado. Das 6 ou das 7 até as 5. Não estava tendo tempo para mim nem para minha família, não dava nem para passear com meu filho aí no final de semana. Agora eu tenho tempo, agora glória. Graças a Deus, parou com isso aí. É isso que tem que pensar, irmão. Gratidão por ter parado. E agora eu tenho tempo para minha família. Ah, mas são 2 dias, cara, mas 2 dias você faz diferença com a sua família, irmão. 2 dias você faz diferença com a sua família, mas você tem filho. Você vai no parque, você vai passear, você vai para um shopping numa outra cidade, você vai tomar um café lá não sei aonde de manhã e volta meio-dia. Cara, é outra vida, é outro rolê. E segunda-feira você está renovado para ir trabalhar, irmão. Não, o cara quer ganhar dinheiro, quer não sei o que, ganha nada, irmão. Você não ganha nada. Pelo contrário, você está pagando mais para o governo ainda. Você está trabalhando um dia a mais, ele desconta de você ainda e pega seu dinheiro de volta ainda. Você paga o imposto e depois ele toma o seu imposto de novo. Você nem percebe que ele está pegando o seu imposto. Aí depois você reclama, oh, mas paguei aquele imposto. Você pagou, mas você trabalhou 6 por 1?
fazendo hora extra aí à vontade e não quer pagar? Então para, acabou, resolve o BO. Não trabalho mais de sábado, só de segunda a sexta, às 45 horas semanal, beleza, é 45 horas semanal, fechou, pronto, acabou. E se adapta com o que você tem, acabou, com a grana que você está tendo, já era. Não, mas a pessoa quer ficar lá o ano inteiro, o dia inteiro, dorme lá, arma uma barraca na empresa lá e fica lá, dorme lá já, porque não quer sair de lá. E quando sai reclama ainda que não tá bom, aí tá falando aqui, ó, insatisfação. O que é? É um exemplo que eu dei agora. Tá insatisfeito. Tem que estar satisfeito que parou lá, você tá tendo descanso na sua mente, na sua cabeça, no seu corpo. Aí você tem que pensar. A pessoa depois envelhece, não sabe por quê. Às vezes você encontra a pessoa da sua idade que está mais velha que você. Você fala, louco, mas esse cara tá da minha idade, tá desse jeito. Mas tá mesmo, não parou de trabalhar, não tem descanso. A mente dele está trabalhando 24 horas, tá que nem um relógio aí, que pior que um relógio, tá um cronômetro. Tá virando que nem bomba de gasolina quando você vai colocar o álcool no carro, a gasolina lá. Não é isso, o cara não tem tempo nem para ele, por que vai envelhecendo? Não cuida da vida. Agora descansa no Senhor para você ver. Confia nele. Tenha fé nele. Ele vai te moldar. Você vai andar tranquilaço. Não que os seus problemas, você não vai ter problema. Você vai ter problema, só que você vai andar tranquilaço. Um exemplo, se ele parar de trabalhar 6 por 1 e beleza, e se adaptar com o que está entrando no mês, das 45 horas semanal, e folgando sábado e domingo, dando atenção para a família dele, cara, um mês ele já mudou de pensamento. Que família que não quer uma atenção de um pai? Ou de uma mãe? Porque às vezes tem mulher também que está na mesma vibe do homem que eu estou dando exemplo. Não tem parada de trabalho. Cara, é outra vida. É outra vida. É só você tomar um cafezinho lá em algum lugar e voltar aí num domingo de manhã, levantar cedo e voltar. É outro rolê, é gostoso quem não quer. Não precisa ser todo domingo. Que seja 2 domingos no mês. Cara, você pegou seu filho, pegou sua esposa, foi dar um rolê, voltou, cara, não tem dinheiro que paga. Só que o cara não, ele quer trabalhar, e aí não tem vida mesmo. Assim como Deus descansou no 7º dia, Ele nos chama para fazermos o mesmo, olha lá. Ele também quer que a gente descansa. É 5 dias, que agora parou, se é que parou 6 por 1, então, cara, trabalha 5 dias, descansa 2. Ah, você não quer descansar 2? Faz alguma coisa na sua casa. Sempre tem alguma manutençãozinha aí para dar uma torneira vazando, um registro que tem que trocar, não sei o que, uma pinturinha que você tem que dar na sua casa aí e tal. Vai fazer você então no sábado, de boa. E ninguém tá te apressando para acabar, irmão. Você pode ficar 2 meses pintando lá uma paredinha lá que ninguém vai te encher o saco. Eu sei que tá controlando o negócio. Faz isso aí. Às vezes tem uma cadeira para arrumar, tem que bater um prego. Procure isso aí para fazer, coisinha rápida. Você vai resolver. É isso que tem que adaptar. É isso. Molde o padrão de segunda a sexta-feira na grana que vai entrar no mês. Você tem o sábado de resolver essas coisinhas aí. Certo? Que sempre tem, manutenção de casa sempre tem, nunca para. E você faz na sua casa. Se você não conseguir fazer aí, beleza. Você tem a oportunidade de contratar alguém para te ajudar, mas você está acompanhando. Às vezes tem que arrumar um encanamento na parede, você não tem a manha, você tem que contratar um pedreiro, e você está do lado do cara. Precisava fazer uma corrida, uma casa de material de construção, você vai e volta rapidão, já ajeita o lado. Resolve no dia. Às vezes um fogão parou, sei lá, tem que arrumar o cara que arruma o fogão, o cara já vem, olha, você está do lado, você está acompanhando. É isso. Aí você tem o sábado e descansa no domingo. Acabou, pronto. Você tem que descansar também, irmão. Você também tem que ter vida. Senão, como que vai fazer? É isso. E o Deus está falando para nós descansarmos, como Ele descansou no 7º dia. Ele fez tudo até no 6º dia. 7º Ele descansou, parou. Tempo dele. Nós também temos que ter o nosso tempo.
Descansar não é uma sugestão, mas um mandamento. Olha lá, está no mandamento o descanso. A coisa é séria, não é brincadeira. Aqui, ó, é um dos mandamentos, é descansar. Quando seguimos este princípio do descanso, estamos dizendo, para quem estamos dizendo? Para o nosso Pai: Senhor, eu confio em Ti. É isso, porque Ele está no controle. Se nós entregarmos então o controle para Ele, não, perfeito, fechou 100%. Aí nós vamos falar isso aqui mesmo: Senhor, eu confio em Ti. E com força, com voz alta. É isso. Se nós tivermos em confiança, na fé nele, entregar para ele o controle, irmão, não está entendendo não, você já está transformado. Está transformado por inteiro, não metade. Ele não quer transformar ninguém por metade, ele quer inteiro. Seu coração já está. É se jogar, que não falei no trampolim, é se jogar nele. E nem um filho vê um pai, ele vai pular no pai, ele tem que fazer isso também, braço aberto e pular no braço dele. É isso que está falando para você hoje aqui em Salmos. Em Salmos falou isso, 91 versos 1 a 2. E agora na palavra também. No nosso devocional. É descansar, irmão. A gente também tem que descansar. Tem um tempo a nossa família. Às vezes tem um parente que você quer ver e não dá porque você está trabalhando. Mas você vai ter tempo agora. Se você parar da ganância do dinheiro, da grana, se é que parou 6 por 1, você trabalha até sexta, beleza, você se amoda esse salário que tem, mano, você vai pegar e vai viajar no sábado. Sexta-noite já rasga. Aí você fica sábado o dia inteiro com seu parente que você não vê e volta domingo à tarde, irmão. E segunda-feira você tá tranquilaço para ir trabalhar de novo. É isso. Porque você já espareceu a cabeça, já deu outro rolê, já viu pessoas diferentes e acabou. Você vai ter tempo de vida. Ah, não consigo ir. Beleza, no momento não consegue, mas fica na sua casa com a sua família, dá um rolezinho ali, dá um rolezinho aqui. Cara, quando você vai ver, você já vai. É isso. Dá atenção para sua família primeiro, para depois você ver esse parente seu aí em outra cidade. Beleza, cara, só você dar atenção para sua família é outra coisa. Sua cabeça já começa a mudar automaticamente. A visão que você vai tendo, e se você entregar para o nosso Pai mesmo, aí, cara, sua visão é outra, sua audição é outra, sua fala é outra, seu coração já é outro. É isso. Por gentileza, vocês estão na live, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas, que alguém vai ser abençoado com essa live aí. Agora quero, por gentileza, que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Pai, ensina-me a descansar no Senhor, confiando plenamente no seu cuidado. Que eu possa habitar no seu esconderijo e ser satisfeito pela sua presença, cancelando toda a raiz de insatisfação da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Pode abrir os olhos, olha lá. Habitar no esconderijo dele, temos que habitar, que é a proteção, é a segurança. Descansar nele, no Senhor. É isso. Vamos confiar plenamente nele agora. Vamos ter fidelidade, a fé nele, com força agora. A gente tem esse descanso que ele quer que nós tenhamos. Já falou aqui no texto. Ele está nos chamando para esse descanso no 7º dia que ele teve. Ele está nos chamando. Nosso Pai está falando para a gente descansar e parar. Ele está dando a ordem. Como você dá a ordem para o seu filho. Satisfazer na presença dele. Nós temos que estar satisfeitos na presença dele. E em tudo nós temos que estar satisfeitos. Na presença dele é principal, mas depois você tem as outras. Tem a roupa que você ganha, tem... Cara, tudo tem que estar satisfeito. Tudo. Tudo. A sua casa hoje tem que estar satisfeita. É tudo. Se você está satisfeito nele, você está satisfeito em tudo na sua vida, irmão. Por isso que transforma a vida inteira. E ele no centro de tudo, irmão. É isso.
A raiz da insatisfação. Tem que tirar essa raiz fora. Eu falei esse dia na live. Tem que ter discernimento que é para entrar no seu coração. A raiz não pode habitar no nosso coração. Senão vai afetar a nossa mente, tudo. Nós não podemos deixar. Nós já tem que separar. É bom, Deus quer que eu faça isso? Quer, então beleza. Não quer? Então já elimina, já tira fora. É isso. Ele está falando para nós lermos aqui nosso devocional, depois da oração, Hebreus 4, verso 9 a 11. Fala o que para nós, Hebreus 4, verso 9 a 11? O título é, do capítulo 4 de Hebreus, a entrada no descanso de Deus pela fé. Olha lá, a entrada do descanso de Deus, nosso Pai. Pela o quê? Pela fé que eu e você tem que ter. Já começa aí o título assim. Verso 4 a 9, perdão, verso 9 a 11, vai falar o que para nós? Portanto, verso 9, portanto, resta um repouso, um descanso, repouso, para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. É isso. Ele não quer que a gente caia em desobediência nele. O que quer dizer para mim e para você hoje? Hebreus 4, verso 9 a 11. Primeiro pedacinho do versículo, verso 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Esse descanso não significa simplesmente parar de trabalhar. Ele não quer que você pare de trabalhar. É descansar na obra, nas promessas e no cuidado dele. É isso. Entregar para ele o que você não consegue fazer sozinho. Hoje, o verso 9 quer dizer o que para mim e para você? Você pode continuar trabalhando, lutando e avançando, mas sem carregar sozinho o peso daquilo que pertence a Deus. É o fardo. Se o fardo está pesado, irmão, entrega para ele, o nosso Pai. Verso 10. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus. Entrar no descanso significa confiar em Deus e abandonar a necessidade de controlar tudo, olha lá. A entregar o coração de uma vez agora, não tem como. Você não consegue carregar, irmão, já entrega para ele de vez. Que ele vai estar no controle. Aí você vai estar descansado. Hoje, verso 10, descansar é fazer a nossa parte com fidelidade, fiel. E entregar a Deus aquilo que está além das nossas forças, força humana. É dizer agora, e você tem que fazer isso, é dizer o quê? Senhor, eu vou fazer o que está no meu alcance, mas confio em Ti para fazer o que eu não posso. É isso. O que você não pode fazer tem que entregar para Ele, irmão. Sem medo, é se jogar. Verso 11. Esforcemo-nos, temos que ter esforço nisso, pois por entrar naquele descanso, temos que ter esforço para entrar no descanso dele, irmão. O inimigo às vezes espiritual não vai querer que a gente entre no descanso, mas nós vamos ter que ter força para entrar. Parece contraditório isso. Esforça-se para descansar, mas o esforço aqui é permanecer na fé e não voltar à incredulidade. É permanecer na fé, esse esforço, fidelidade, é isso. Hoje o verso 11 quer dizer o que para nós? Precisamos lutar contra a ansiedade, olha lá, o medo, a preocupação e a tentativa de controlar tudo. É isso. Insatisfação, preocupação, ansiedade, o que vai acontecer amanhã? Chega. Preocupado o quê, irmão? Pega para ele que você vai estar despreocupado. É isso. O medo. Temos que estar na fé. O medo vir e a gente
conseguir controlar o medo. É a fé que vai bater de frente com o medo, não tem outra coisa. Quanto mais fé, menos medo nós vamos ter. Nós vamos controlar o medo, nós vamos romper. Mas como? Na fé. Você controlar o medo e combater o medo é na fé. Não tem outra solução. E a fé está nos chamando o que aqui? Para a gente ter mais confiança no Pai. Entregar para Ele o controle, que a gente não pode carregar o fardo. Tem um louvor que fala isso. Fardo é pesado, irmão. Pesou, entrega para Ele. Não adianta carregar o fardo sozinho, você não vai conseguir. Esse fardo vai virar 10 toneladas nas suas costas. E você não vai, porque você não aguenta 5. É isso. Entregar para Ele. O fardo pesou, entrega para Ele. O verdadeiro esforço é continuar confiando em Deus, mesmo quando ainda não vemos a resposta. Eu e você às vezes estamos ansiosos para ter a resposta agora, e não vai ter, irmão. Quanto mais ansiedade nós tiver, vai ser pior, vai demorar mais a resposta ainda. A resposta é dele, é no tempo dele, é na hora dele, não é na minha hora. Por isso que nós temos que estar na fé, irmão. Se eu e você sabem que a fé temos que ter, nós sabemos que o tempo é dele, sabemos que tem um Cristo habitado em nós, cara, vamos parar de ser ansioso, vamos entregar para Ele. Não tem mais chororô agora, irmão, tem que entregar. Você já andou com o fardo até agora tem que entregar esse fardo para Ele, passa para Ele, não adianta andar. Até quando vai ficar com esse fardo aí? Entrega, irmão, entrega. Vai estar aliviado. Ele quer só o seu alívio, ele quer que você descanse nele, ele está chamando. Ele fez até o sexto dia, sétimo dia descansou. Você também tem que descansar, irmão, parar. Ele está falando para mim e para você, no texto lá, principal, do devocional. E a aplicação? De Hebreus 4, verso 9 a 11. Fala o quê? Descansar em Deus não é desistir, irmão. Então temos que estar na fé. E agora, para não desistir, nós temos que estar onde? É confiar nele, irmão. É a confiança. Descansar em Deus não é desistir dos problemas, das coisas que acontecem comigo e com você. É confiar nele. Por isso que nós temos que entregar. É parar com essa desconfiança que eu e você está tendo. Essa insegurança. É essa sombra que eu e você tem que ter dele. Proteção, segurança. Porque ele está nos protegendo. Ele está dando direção, ele está nos guiando, ele está fazendo a gente avançar, irmão. Ele já está fazendo a gente avançar desse jeito que nós estamos. Imagina se a gente fazer tudo isso, irmão. Como que a gente vai avançar? A gente vai avançar de repente 1 ano, vai avançar 10 anos, irmão. É isso. Nós não vai avançar mais 1 ano. Em 1 ano ele vai fazer a gente avançar em 10 anos. 10 anos ele vai fazer a gente avançar. Se a gente for obediente, o que ele está falando para mim e para você fazer? Todo devocional tem obediência. Do dia 1º de janeiro até agora, nós temos que ter obediência. E uma das obediências que é fé e confiança. Fala todo dia. Aí vai além, perseverar, tudo, crer, aí tá. Mas uma das mais falas que tem aqui é fé e confiança. É isso. Ah, Alexandre, mas por que a fé? Porque nós vamos combater o medo. É a fé que vai bater de frente com o medo, não tem outra forma. Só a fé que vai dar choque no medo, vai dar pancada seca no medo. É isso. Mas está tudo isso onde? Internamente, emocionalmente, tudo isso está dentro de nós. Não está fora de nós, está tudo dentro de nós. E Ele quer que a gente combata tudo isso aí dentro de nós. Ele está transformando nós de dentro para fora, não é de fora para dentro. Temos que se jogar nele agora. Ele quer que a gente descanse, irmão. Quer que a gente descanse. Descansar como? Na fé, na confiança. É isso.
Não podemos carregar o fardo sozinho. Ele já está falando, não pode carregar. E às vezes eu estou carregando esse fardo ainda. Tem que tirar fora. É a mesma coisa que você está com uma mochila nas costas. O fardo. Ah, minha mochila pesa 2 quilos, mas daqui a pouco ela vai pesar 20 quilos. É isso. Ele está falando para a gente tirar o fardo. Pesou, tira. Dá para mim que eu vou me virar. Vou ajudar você a arrumar esse fardo aí. Aliviar esse fardo. É isso que está falando para mim, para você. Hoje, precisamos lutar contra a ansiedade, o medo, a preocupação e a tentativa de controlar tudo. O verdadeiro esforço é continuar confiando em Deus, mesmo quando ainda não vemos a resposta. Descansar em Deus não é desistir, é confiar. É continuar caminhando, irmão. Mas não pode parar. Mas sem carregar sozinho o peso da batalha. Ó. Nós não podemos carregar sozinho a guerra, irmão. Entrega para Ele. Ele vai comprar nossa briga. Ele vai pegar nosso peso. Vai dar um jeito. Faça o que está em suas mãos, só. Entregue o que está além delas e descanse no Deus que continua trabalhando, irmão. É isso. Vai até onde você conseguir com as suas próprias mãos, irmão. Passou desse limite? Entrega para Ele. O que quer dizer para mim e para você isso aí? Vai até onde você consegue controlar. Resumindo. Vai até onde você consegue controlar. Passou, começou a descontrolar, irmão. Para, descansa e entrega para Ele. Resumindo, é isso que está falando para mim, para você. Vai até onde suas mãos conseguem ir. Sua própria força consegue ir, irmão. Vê que não está conseguindo a sua própria força, suas mãos não conseguem mais, irmão. Entrega. No começo isso aí. No comecinho. Não deixa para entregar depois, irmão. É no começo. Mesma coisa uma ferida. Você ralou. Caiu de bicicleta, vai, vamos lá. Ralou. Sabe aquele bife lá, que quando você põe na água, 1 mês doendo aquilo lá. Vai ter que começar a tratar, irmão. Já no primeiro dia. É isso que ele está fazendo para mim e para você. Você não conseguiu tratar? Entrega para ele, irmão. Ele vai tratar para você. É isso. Com o que está na sua mão, eu vou além. O que está na sua visão, o que está na sua força humana, no seu controle, beleza. Show de bola. Passou, irmão. Você vê que tá tendo, começou o descontrole, irmão. Entrega para ele. Para você voltar no controle. É isso que está dizendo para mim e para você. O que está no seu alcance, resumindo. Beleza. O que não está, irmão. Você vê que não vai estar no seu alcance, entrega para ele que ele vai entrar na batalha. Ele vai entrar no jogo com força e vai cumprir e vai comprar sua briga. Tenho certeza disso. Ele é seu pai. Ele não quer que você fique sofrendo. Mesma coisa, seu filho brigou na escola lá. O que você vai fazer? Quem que é o pai do fulano que bateu no meu filho? Primeira coisa que ele vai perguntar. Se o seu filho não souber, você vai lá na diretora e vai falar, viu? Quem que é o pai do fulano? Preciso conversar com ele. É isso que Deus está falando para mim e para você. Por quê? Fugiu do seu controle. Aí o que acontece? Você vai querer saber o que está acontecendo. É isso. O pai também quer saber o que está acontecendo conosco. Aí você vai lá conversar com a pessoa, fala, ó, seu filho bateu no meu filho por quê? É por causa disso, disso e disso. Você vai começar a entender o que aconteceu porque o camarada bateu no seu filho. Você vai conhecer o problema. Depois você vai entender o problema e se seu filho está certo ou está errado nesse entendimento. Aí você vai ter discernimento. Não, meu filho mereceu apanhar mesmo. Se ele fez isso. Aí você vai discernir se seu filho fez ou não. Você ter a sabedoria.
Se você tiver sabedoria, de repente seu filho está errado mesmo, você viu que ele está errado, beleza, show de bola. Se ele tiver certo, ele vai falar, não, meu filho está certo, assim, assim, assado, não era para acontecer isso, próxima vez que acontecer e meu filho tiver certo, as coisas vão ser diferentes. É isso. Você tem que entender, não adianta chegar lá querer brigar com o pai do cara também, do moleque. Ou senão você vai falar pro seu filho assim, você apanhou? Beleza. Eu não quero saber o que aconteceu lá, você é responsável pelo que você está fazendo lá. Pronto, é a instrução que você está dando. Você se vira. Não quero que você apanhe toda vez. Então você viu o que você está fazendo para você não apanhar. Eu não vou nem querer saber o que aconteceu. Você está lá, você tem que se virar. Só que isso ele tem que instruir seu filho para chegar nesse ponto. Você vai ter que instruir seu filho. É isso. O pai também quer nossa instrução. Está instruindo eu e você. Nosso Pai Deus. Está nos instruindo. É isso. Está nos ensinando. Só que às vezes a gente é rebelde ainda. Por isso que ele está falando, entrega para mim. Você vai descansar. E a teimosia minha, às vezes está atrapalhando eu. Nesse descanso que ele quer para mim e para você. É isso. E a frase final do nosso devocional é essa. O verdadeiro descanso começa quando deixamos de lado o controle e confiamos que Deus cuida de tudo. Cuida de tudo, não cuida pela metade, Ele cuida de tudo. Ele cuida do nosso coração, Ele cuida da nossa mente, Ele cuida do nosso corpo, Ele cuida da nossa alimentação. Ele cuida de tudo, da nossa saúde, tudo. Cuida do nosso financeiro, tudo. Tudo Ele vai cuidar. Nosso espírito, Ele vai cuidar de tudo. Tudo. O verdadeiro descanso é esse, é entregar para Ele que Ele controla tudo. É Ele no centro de tudo da nossa vida. Amém? Quero que você tenha um dia produtivo hoje. Quero que Ele revista você e sua família, cabeça às plantas dos pés, como fala em Efésios, com a armadura que Ele nos deu. Quero que Ele blinde você também e cerque você, e sua casa, e seus familiares, com o sangue dEle, para que nenhum mal venha adentrar em suas casas e em vocês, aonde vocês estiverem. Amém?